Meu nome é Patrícia Sugi e essa é a segunda temporada do Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. A ideia desse podcast é mostrar as pessoas que fazem e que vivem a ciência, sejam elas cientistas ou não. Porque por trás de cada descoberta científica e de cada carreira acadêmica existem muitas experiências humanas. Nesse episódio, a gente vai escutar mais um relato da Érica Cristina, agora na forma de um agradecimento. Ter uma rede de suporte faz a vida ser menos desafiadora. Na pesquisa, não seria diferente, mas algumas pessoas vão muito além. A Érica tem a sorte de ter uma companheira que merece não só um agradecimento, mas um título de mestre honorária. Quem nunca teve uma pessoa especial na vida? Oi, meu nome é Érica Cristina. Hoje em dia eu sou mestre em Ecologia aqui pela Universidade de Brasília e eu tô aqui para contar hoje um pouco sobre o processo, né, do mestrado e como ele acontece nos bastidores. Eu tenho uma grande rede de apoio dentro do laboratório que eu desenvolvi o meu projeto, né? O laboratório é bem unido, o pessoal trabalha em grandes equipes e dentro da sua própria equipe. Mas fazendo o mestrado eu descobri que não fica no laboratório, né? Quando você vai para casa, você continua trabalhando, você tá tomando banho pensando o que você vai fazer, você come pensando o que você vai fazer, né? E nesse período do mestrado, eu comecei morando sozinha, né? Eu comecei o mestrado na pandemia, mas no meio do mestrado, por volta da metade do primeiro ano já, indo para o segundo ano, eu comecei a morar com a minha namorada, né, que hoje é minha companheira também, a gente segue morando juntas, e um detalhe é que ela é minha amiga de infância, assim, então ela tem uma característica de acompanhar muito o meu processo de estudo desde época de vestibular, sabe? Mas ela sobressaiu aí nesses 2 anos de mestrado que eu quero contar hoje. Bom, eu chegava em casa sempre, né, na época de disciplina, as aulas eram virtuais, então eu estava sempre ali fazendo aula e ela ia me ajudando. Na época a gente ainda não morava junto, mas ela ficava às vezes na minha casa para arrumar a casa. Eu lembro que tinha momentos, assim, as disciplinas você tinha que produzir artigos no final e eu não levantava, assim, da mesa. Eu lembro perfeitamente, assim, como cena de filme, de novela, assim, quando querem mostrar que os anos estão passando, que eles dão aquela acelerada. Eu vivia aquilo, assim, que os copos saíam e entravam, assim, da mesa. O copo de chá, o copo de água. Eu não tomo café, então era chá, água ou um iogurte, uma bolacha, uma coisa. E eu me lembro de levantar os pezinhos assim da cadeira para ela varrer, porque a minha vida era ali, naquele computador, aquela mesa. E eu lembro dela chegar e sair, a gente só dizer oi, tchau. Eu ia dormir e voltava. Então foi um período ali que eu já via ela nessa movimentação de me ajudar. E foi muito presente ali mesmo, a gente não morando juntas, né? Quando começou a época dos campos, nós ainda não morávamos juntas, mas eu tive um período que teve problema nos carros da universidade e ela tem um carro, eu não, e eu olhei para ela assim e falei, você poderia ir pro campo comigo? E aí, para que vocês entendam, ela é uma pessoa que não é da área da ambiental, assim, a área dela é a área da saúde, ela também está em formação, inclusive. E ela não entende nada do mundo acadêmico, né? Ela nunca ingressou numa universidade, mas ela ia entendendo ali aos poucos o que estava acontecendo e tudo. Então, eu expliquei como eram os meus campos, né? Ela via ali o desenvolvimento do projeto. Então, nesse dia, ela olhou e falou, vamos, são quantos dias, como seria? E eram áreas rurais, então a gente pegou o Ford Casinho dela, entramos nós duas, porque não tinha equipe, né? Eram dias de feriado, de carnaval, e nós fomos pro campo no carnaval. Um bom relacionamento, passar o carnaval no campo, né? E ela fez campo comigo, vestiu roupa de campo, colocou chapeuzinho, aprendeu a coletar mosca branca, aprendeu a identificar, né, para coletar, tirar e colocar armadilha. E voltava para casa e deixava coisa na geladeira e vinha para o laboratório deixar os materiais. Então ela estava ali sendo minha aliada, né? Minha dupla. Eu sempre brinquei que ela era minha dupla. E eu não sei, assim, hoje eu vejo que eu não percebi tanto quanto isso foi ficando mais intenso, né?
que quando começou o período ali após a qualificação, que já foi muito tensa, eu lembro que no dia da minha qualificação eu não tinha dormido no dia anterior, eu não tinha tomado banho, não tinha escovado os dentes, não façam isso, mas eu lembro perfeitamente, assim. E quando eu terminei de ensaiar a apresentação, eu fui lá, apresentei pra ela, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, você falou de tal coisa, então eu já via que ela tava ali aprendendo, né? E um dos movimentos que os professores sempre falam que é interessante se fazer é você explicar a sua pesquisa para uma pessoa que é da área e para uma pessoa que não é da área, né? Para que ela entenda. Se a pessoa que não é da área entender, ou se você conseguir responder as perguntas dela, tá tudo certo. O seu trabalho é isso, vai fundo. E ela era essa minha pessoa, né? E aí, eu lembro que nesse dia da qualificação, eu deixei tudo assim, né? O banho, escovar os dentes, tudo pra depois, porque eu precisava muito ensaiar. E aí, a minha qualificação era 14h. Então, quando deu meio-dia, eu já tinha ensaiado umas 5 vezes assim com ela. Ela saiu para que eu pudesse fazer a apresentação virtual e eu fui tomar o meu banho. Parecia que fazia meses, escovar meus dentes, comer e esperar esse momento. E tudo deu certo, fomos para a segunda etapa, né, que era ali continuar aqueles campos, né, que ela já vinha me ajudando. Entramos no processo de análise, foi tudo muito novo, algumas pressões mesmo do processo, que é, né, a escrita, o desenvolvimento, organização de dados. Já teve vezes que eu tinha que passar as coisas de uma planilha para outra, que ela simplesmente pegava o computador dela, abria o documento e ia fazendo, porque não exigia tanto um conhecimento ali, então ela estava fazendo para que eu fizesse a outra parte. E seguindo naquela saga ali dos momentos que eu falei que parece uma novelinha, né? Que vai passando o tempo e aqueles mesmos movimentos acontecendo. Eu passei meses sem limpar a minha própria casa. Era ela que limpava, era ela que preparava uma comida, deixava ali, porque o meu tempo era para isso, né? Nesse meio, a gente resolveu morar juntas e nós começamos a morar juntas e foi mais intenso ainda o período de ajuda dela, porque ali agora já era a casa dela também, então a gente dormia e acordava. Se eu tava tomando banho, eu tava falando do meu projeto e ela tava lá ouvindo. E eu comecei a ver que ela tava aprendendo muito sobre mosca branca, então ela já começava a me corrigir termos, do tipo assim, você tem que falar que ela dispersa tantos quilômetros, você não falou. Eu não entendi por que essa análise é importante, mas o que é isso? E aí a gente brinca que ela foi se tornando um pouquinho bióloga, né? E no período da escrita, né, principalmente, ela fez muitas leituras dos documentos antes de eu enviar para o meu orientador. Ela falava, colocava ali observações do que ela tinha entendido, do que ela não tinha entendido. E eu hoje, assim, me emociona pensar que eu não percebi esse movimento, assim. Lógico que eu percebi a cumplicidade, né? Mas eu não percebi o quanto eu estava tendo um apoio de uma pessoa que não é da área, né? Que não é da academia. Porque eu chegava no laboratório e contar isso era super normal, assim, para as outras colegas, né? Porque isso acontece mesmo. E eu me lembro perfeitamente de um dia que uma amiga do doutorado falou: nossa, quando você terminar, você vai ter que dar um brinde pra Nai, né? Porque ela tá sendo uma parceirona, assim. E aí a minha ficha caiu, eu falei: sim. E a gente sempre brincou, quando termina o mestrado é que vem as férias, né? Porque o mestrando não tem férias. E aí ela falava assim: eu tô doida pelas minhas férias. E a gente ria e passava, era aquilo, né? E aí nesses períodos assim de leitura e de tudo, eu me lembro assim perfeitamente dela querer entender o que o professor tal da banca iria perguntar, o que o outro iria perguntar. Teve época de análise assim que eu trabalhei com elipses, então eu tinha que explicar para ela por que eram aqueles pontos dentro e fora da elipse, por que uma elipse estava acima da outra, e ela começando a entender até essa parte assim da estatística. E, enfim, sendo ali uma parceirona mesmo, né? Até que chegou o período assim mais final, né? Teve também um período que eu me afastei por algumas semanas, porque eu fui fazer um trabalho por fora, assim, e de campo, e o pessoal do laboratório me ajudou muito com a triagem do meu material.
E ela também esteve ali, né? Essa viagem foi bem intensa, eu estava sempre lá, mais preocupada com as coisas que estavam aqui, e ela estava sempre ali no WhatsApp, mandando mensagem. Se eu me sentia mal com alguma coisa, ela estava ali falando, mas você lembra que na semana passada teve isso e isso? Então ela foi uma parceira mesmo ali, né? Foi uma tríade, assim, era o orientador, a psicóloga e a minha companheira. Porque ela segurou literalmente as pontas, né? Quando chegou o período de preparação mesmo para a defesa, de apresentação, a gente sempre acha que vai ser o período mais tranquilo, né? Só que eu acho que foi quando veio a descarga, assim, do processo todo, porque para mim foi tudo novo, né? Eu nunca tinha feito pesquisa, eu nunca tinha escrito um artigo, eu tinha passado no máximo por um PIBIC, eu não tinha algumas experiências, assim, por vir de uma escola pública, né, que enfrenta questões de desenvolvimento mesmo, né, e tudo. E a minha graduação também foi um desafio, então eu tendia muito a duvidar de mim mesma, e ela estava sempre lá falando, mas você consegue, olha, você conseguiu tal etapa, e tal etapa. E quando a gente está imerso ali, a gente não vê as etapas, você está sempre, porque você termina uma e já tem que estar correndo com a outra. Então eu lembro das pessoas falarem, não, agora vai ficar mais tranquilo, porque o projeto está pronto, você só tem que apresentar, você só tem que defender. E não tem ninguém no mundo que saiba mais do seu projeto do que você mesmo, né? E eu ficava assim, cara, não, mas eu tenho muito medo. Mas fui com esse pensamento, né? Então, entrei em algumas semanas de preparação, já tinha feito o artigo, já tinha feito a dissertação, entrei na preparação da apresentação. E foi umas 2 semanas, assim, 1 semana e meia, bem intensa, assim. Eu me lembro dela me ajudar a escolher desde o ícone que representava aquilo que eu ia falar, até enxugar os slides e fazer diversas apresentações até eu alcançar o tempo exato, né? Os minutos que a gente tinha. E ela virou a minha banca, assim. Eu lembro que nas últimas semanas ela já sentava assim no sofá, cruzava os braços e não se mexia. Ficava prestando atenção assim, e anotando, assim, no final ela dava feedback. E já entendendo bem mais de inseto, de cultivo e de deslocamento de insetos, de tudo, assim. Eu ficava, caraca, ok, né? Só que pra mim, assim, ainda tava tudo muito intenso, então eu não via com tanta clareza, né? Até que chegou o dia, assim, da defesa, eu me lembro que a gente veio juntas, assim, pra apresentação, e ela veio falando, vai dar tudo certo, né? Naquele momento, você suando frio. E eu me lembro que eu queria que muitas pessoas estivessem ali, mas eu tinha uma necessidade real que ela estivesse, assim, né? Eu não tenho tanta vergonha de apresentar, algumas pessoas têm até mais dificuldade, mas eu me lembro de buscar ela, assim, na plateia, porque eu já estava acostumada, né, com o rosto da pessoa. E, por fim, deu tudo certo, foi uma excelente apresentação, como diz ela. Eu falei para você que ia ser uma excelente apresentação. E eu tinha, assim, começado uma licenciatura, inclusive, né? No meio do mestrado, assim, eu tive que parar para poder terminar o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu já engatei no TCC, que era o que faltava, e aí eu vi de novo aquele movimento dela ali me ajudando. E essa mesma amiga falava, eita, que as férias da Nai não chegou, mas vai ter que ter férias de novo. E eu entrei de novo no movimento de escrita e que foi mais simples, né? Foi mais rápido, mas eu me vi de novo sendo ajudada pela mesma pessoa ali, né? Então, ela entendeu, já era uma parte de educação, então ela foi entender qual era o contexto, quais eram as escolas, como que era a escrita, e eu me lembro dela dar o mesmo conselho que a minha orientadora do TCC deu, que ela falou, mas parece ser mais simples, assim. E a minha orientadora falava, olha, é bem mais simples o TCC do que um mestrado. E eu chegava em casa e ela falava, mas esse outro projeto parece ser mais simples. Eu não via isso, né? E tanto na minha defesa do mestrado, quanto na defesa ali do TCC, né, quando eu já era mestre, eu brinquei, né, e falei que quando eu recebesse meu diploma, e aí eu falei isso chorando, assim, aos prantos, eu ia ter que rasgar ele, todo mundo ficou a rasgar, falei, eu vou ter que dar metade pra Nayara, né, e ela chorou muito, assim, eu lembro que quando a gente chegou em casa, ela falou, velho, eu te admiro muito, né, aquela coisa que as pessoas que estão fora da academia têm
do quanto uma pessoa que faz ciência é um herói, assim, uma coisa. E eu lembro que na época da pandemia ela falava, nossa, isso que o pessoal do Butantan faz parece com o que você faz. O processo é o mesmo, mas o impacto talvez seja diferente, né? Mas é um mesmo processo ali, de que são pessoas que estão ali, né, em busca de responder alguma pergunta, contribuir de alguma forma. E aí ela me olhava com esse olho assim, tipo, nossa, faz cientista, faz ciência. E hoje eu tenho certeza que eu fiz um mestrado, né, o TCC também, mas o mestrado em si, em dupla, assim, eu não tenho a menor dúvida disso. Tive outra amiga também que me ajudou muito, mas eu queria dar esse destaque, assim, pra Nay, e que é a pessoa que está em casa, né, eu não tinha ali a minha mãe ou meu pai, porque eu morava sozinha, depois passei a morar com ela. Eu conheço muitas pessoas que se relacionam com pessoas da biologia e eu sempre fico pensando, será que é mais fácil? E para mim foi, assim, o ideal, foi o certo. Ela hoje entende muito, muito de mosca branca e de agroecossistemas e de ecologia. Ela tem uma visão integralista das coisas, é bem interessante. E ela sempre fala que eu sou inspiração, mas eu queria dizer, né, que ela é a minha inspiração também de apoio, de suporte, porque a gente já enfrenta outras questões, né, as sociais, e a questão da parceria ali, ela é muito importante. Então, óbvio que eu sou grata a todas as minhas colegas de trabalho, assim, do laboratório. Sem elas eu não teria conseguido, mas aí eu fico perguntando, se eu tivesse chegado em casa e não tivesse a Nay, talvez também não teria conseguido. Então, é muito bacana pensar, assim, nessa rede de apoio, que às vezes é uma rede de né? E que mesmo que a pessoa esteja fora da sua área, quando ela tem interesse que você cresça, né? Aí vai além do romântico em si, né? Porque justamente por ela ser minha amiga e muito antes, assim, eu escrevi isso nos meus agradecimentos. Eu lembro quando eu fui para minha primeira aula de cursinho, que eu era bolsista e eu não tinha dinheiro para nada. E eu lembro que ela tinha uma condiçãozinha melhorzinha, assim, sabe? E eu me lembro perfeitamente dela comprar um pão de queijo e um todinho para mim. E então aí a gente brincou, assim, no final do mestrado que o pão de queijo e o todinho valeu muito a pena. Então, isso, é muito bom saber que tem o romântico ali, né, do interesse, porque é sua parceira, mas tem uma amizade, uma admiração, uma pessoa que quer que você realize os seus sonhos. E com certeza tá esperando um retorno também, né, que a gente segue juntos, ela segue esperando um retorno. Mas que independente disso, a gente viu um crescimento de nós duas ali. Então ela fala que hoje eu inspiro ela a fazer mais coisas, né, mais especializações. E ela foi a minha força para eu conseguir até o final. Então, sou muito grata a isso. É tão bonito ver uma parceria com tanta cumplicidade e admiração mútua. A ciência não teria chegado onde chegou sem a rede de suporte que existe fora da academia. E se você, assim como eu, gosta de ouvir um bom caos na mesa do bar, você vai adorar o Capibar. Nesse evento, a gente vai ter estudantes, pesquisadores, professores, contando seus perrengues, suas histórias engraçadas, suas histórias emocionantes, em 2 bares em Brasília. Venha ouvir essas histórias ou contar a sua. O Capibar faz parte da programação do Simpósio de Biodiversidade da UNB e vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro, a partir das 7 da noite. As inscrições para contar o seu caso abrem no dia 15 de outubro. Para saber mais detalhes, acesse o link na descrição do podcast ou acompanhe as postagens no Instagram, no @ciênciainformativa ou no @simbio.unb. Se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no Spotify ou se inscreva no YouTube para não perder nenhum episódio. Aproveita e compartilha com alguém que já fez a diferença na sua vida. Se você quer contar o seu caso aqui ou quer indicar alguém que tem uma história para contar, entre em contato com a gente por e-mail, cienciainformativa@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!